Deus disse assim, façamos, isso já é plural, façamos o homem a nossa imagem. Se Deus é simplesmente um, por que disse façamos? Quando Deus foi criar todas as coisas, Ele foi falando haja, as coisas começaram a surgir, não é? Mas quando foi para criar o homem, Ele disse façamos o homem a nossa imagem, nossa plural. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e macho e homem e mulher. Mas quando Deus foi criar o homem, criou só Adão. Mas só que o que nós estamos a esquecer é que a Eva já se encontrava dentro do Adão. Por isso é que quando Deus cria o Adão, já havia dentro do Adão a mulher, já havia dentro do Adão o filho, que é o 3 em 1, e que reflete o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A mulher representa o Espírito Santo, o homem representa o Deus Pai, e os filhos, Deus disse a eles para que eles se multiplicassem, para completar a trindade, para representar quem realmente Ele é, o 3 em 1. Vocês nunca vão conseguir se desfazer disso, nunca. É assim que a coisa é. Eu vou dizer mais uma vez, pense comigo, eu não estou aqui a te obrigar a acreditar em mim. Se você quiser acreditar, acredita. Se você não quiser também, isso é contigo, mas é assim, Deus é 3 em 1. 3 em 1. E Adão e Eva fazem o quê? Se multiplica, fazem o quê? Uma família. E são 3 filhos. Não existe família com uma única pessoa, é necessário que haja mais pessoas. Então Deus em si, são 3 em 1, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então as pessoas se perguntam, mas como é que Jesus morreu? Se nós lemos no Filipenses 2, a Bíblia diz que Jesus, mesmo tendo forma de Deus, mesmo sendo um Deus, Ele humilhou-se. Isso está no Filipenses 2, alguém anota. Ele humilhou-se, Ele reduziu-se a si mesmo e Ele se fez em forma de homem. E a Bíblia fala mais, encontrando-se em forma de homem, humilhou-se ainda mais, fez-se até inferior aos anjos. Eu vos pergunto, os anjos, Jesus, quem é superior? É Jesus. Mas como Jesus se humilhou? Debaixo disso. Isso é para nos salvar, para demonstrar, para revelar o amor de Deus. Você diz, mas por que Jesus morreu? Ele se fez homem. Suponhamos que todos nós somos... Nós suponhamos, vou corrigir, todos nós somos presos. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz no Romanos 12 que o pecado de um só trouxe a condenação e a morte para todos. Todos nós somos prisioneiros da morte. E todos pecaram, destituídos estão. Ele consegue salvar um outro? Não pode. Por isso é que ele lá em cima teve que se fazer em homem para vir nos salvar. Vocês estão num lugar, estão todos com fome, ninguém tem um kwanza. Quem vai dar kwanza no outro? Ninguém. É como se o pecado fosse um rio que veio e cobriu o mundo todo. E que era necessário para a gente estar acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que Jesus está acima de tudo e de todos. Ela diz que não há mais nenhum outro nome, nem no céu. Nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum outro nome. Não é Jeová, o nome de Jesus. A Bíblia diz que os joelhos se dobram em nome de Jesus. Não em nome de Jeová. Eu não estou falando que Jeová não é Deus. O nome de Deus é Jeová. Mas só que Jesus está dentro desse Jeová. Jesus está dentro desse Jeová. Do mesmo jeito quando Deus cria o Adão, a Eva estava dentro do Adão. Deus simplesmente tirou a Eva dentro do Adão. E os filhos vieram dentro deles. É a mesma coisa. Você não... Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo foi feito com a palavra. Mas se Jesus é a palavra de Deus, então Jesus é Deus. Mas você consegue me separar da minha palavra? Não. Você consegue se separar da tua palavra? Não. No dia que você fizesse, você é bruxo. Yeah. O dia que você se separar da tua palavra, você é bruxo. Eu estou falando agora, vocês hoje conseguem distinguir a minha voz. Se eu for para lá, vocês saberão que sou eu. Por quê? Pela voz. Mesmo sendo... Teu pai está no quarto e chama Antônio. Você sabe que aquele pai que está me chamando, você não viu. Você ouviu que a voz, a palavra. Então você não consegue separar o Deus da sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus está dentro de Deus. E Deus manifestou Jesus
Jesus é o amor de Deus manifesto para salvar a humanidade. Aleluia. Não existe outro meio, não existe outro mecanismo. Fala, boca bonita. Não existe outra via. Por isso é que ele mesmo afirmou que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há outro, não tem. Não tem. Se a palavra, se Jesus é a palavra e a palavra fez o mundo, então Jesus é Deus. Se a palavra de Deus, Deus com a sua palavra fez o mundo, não tem caminho, reflitam comigo. Se a palavra de Deus está saindo da boca de Deus, é que se eu cometer um crime, preste atenção, se eu cometer um crime, confessar nas escondidas, preste atenção, se eu cometer um crime, confessar nas escondidas e a pessoa gravar a minha voz ao confessar esse crime e levar e me acusar, virão me agarrar. Eu não estava lá, não me viram, vão me agarrar por quê? Porque a minha voz, é mesmo ele, está aqui, está falando. Tem uma prova. Então, Deus enviou a sua palavra, é Ele que veio aqui, é Ele, Deus manifestou-se. Por isso é que disse, Ele se manifestou, Ele se fez carne e habitou entre nós e nós não conhecemos. A nossa sabedoria humana não conseguiu entender como é possível um Deus vir nesse mundo. E fazer as Ninguém coisas. consegue explicar, ninguém consegue entender. Como é possível Deus vir a esse mundo? Nós não conseguimos entender. Mas Deus, pelo seu grande e muito amor, fez isso. Então vou dar o meu remate final. Jesus é Deus, Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Agora, sobre a questão de que será que a pessoa que não aceita Jesus será salvo ou não? É assim, em primeiro lugar, alguém perguntou sobre as crianças. Uma criança, quando é inocente, está na fase da inocência, se morrer, é salvo automaticamente. Jesus diz assim: deixais as crianças virem a mim, porque delas é o reino de Deus. Jesus ainda deu exemplo, para quem quisesse entrar no reino de Deus, tem de ser como uma criança. Jesus, automaticamente Jesus está falando o quê? Que as crianças têm acesso direito ao reino de Deus, a salvação. Agora, para nós que já conhecemos as coisas, que já praticamos o pecado, o sexo, o adultério, roubar a mulher do outro, o marido do outro, É isso. pagar gasolina, fazer sexo com o professor, prostituição, todas as coisas que nós sabemos. Se nós não nos arrependermos, se nós não aceitarmos a Cristo, se nós não entregarmos a nossa vida a Cristo, não há salvação. Não há, porque Ele é o único. Suponhamos, estamos aqui no Quilamba, são vários prédios iguais, não é? Mas só tem a única repartição fiscal que é essa. Se você for aí, não vai tratar bilhete, não vai. Vai então aí. Trata. Vai, estás aqui por quê? Porque é a única, é a mesma coisa. Jesus é o único caminho. Tem vários prédios aqui. É a mesma coisa, são vários caminhos. Buda, Maomé, não sei o que, são vários, ok. Mas será que são verdadeiros? São o verdadeiro caminho? Não são. Não são o verdadeiro caminho. O único e verdadeiro caminho é Jesus. Todos esses profetas ali morreram, não ressuscitaram mais. Jesus é o único que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu, está lá e está à espera para que venha. Ele virá novamente, virá. O único é a morte. Sabe por que Jesus morreu e ressuscitou? Porque ele não é de cá, é de lá. Ele não era prisioneiro como nós, ele veio de lá. Ele veio para nos libertar, como eu disse aqui no princípio. Nenhum prisioneiro consegue libertar um prisioneiro igual. É necessário que alguém de fora, alguém que não está preso, intervenha.